Oi, queridos, tudo bem? A conversa hoje é sobre medo infantil, uma coisa que eu nem sabia que existia até acontecer na minha casa. Foi assim, um dia eu estava chegando com o Gabriel na garagem e a gente tem a parte toda coberta e tem uma parte aberta assim que entra luz e tudo. E aí a gente andando, né, pelo corredor da parte coberta, ele falou comigo assim: eu não quero ir no sol. Aí eu falei: tudo bem. No dia seguinte, de novo ele fala essa frase: eu não quero ir no sol. Eu falei assim: mas por quê? Vamos ali. Dei uma puxada, qual que é o problema? No que a gente chegou, ele: não quero, tal, está ventando. Ok, fomos para casa. Quando eu abro a agenda da escolinha, tá escrito lá: mamãe, o Gabriel tem apresentado nesses 2 dias um medo de vento. Isso está acontecendo aí? Aí eu peguei e desci com o Gabriel para a área externa que a gente tem aqui no nosso prédio, que é muito grande. No que eu cheguei no pilotis, na área, no limite assim, da área coberta para a área descoberta de lazer, ele simplesmente berrou, chorou, não quis ir de maneira alguma, uma coisa assim bem exagerada. E aí eu vi que eu realmente estava com um problema. E aí eu escrevi para a professora: olha, realmente começou a manifestar aqui sim, e eu preciso de ajuda, porque eu não sei o que fazer. Eu não sabia lidar com aquela situação. Elas marcaram uma reunião comigo e para uma semana depois. E eu fui lá e nesse meio tempo elas fizeram alguns métodos delas e a reunião foi com a coordenadora e com a professora. E aí elas me explicaram que o medo infantil acontece a partir dos 3 anos e que vai até por volta dos 8 anos. E o Gabriel manifestou um pouco antes, não lembro agora, mas assim, talvez uns 4 meses antes de fazer 3 aninhos. E aí a criança, o que ela explicou antes disso, a criança está voltada para o self, para dentro de si mesma. Ela acha que o mundo é ela, ali, aquela coisinha. E agora ela começa a entender, né? Igual eu falei no vídeo anterior com o Gabriel, mini adultinho, começa a entender o mundo exterior e aí surgem os medos. Por exemplo, medo de escuro, medo do monstro embaixo da cama ou do monstro dentro do armário, medo de ir para a escola, medo do palhaço, medo de barulho, medo de trovão. No caso do Gabriel foi medo de vento, uma coisa bizarra para mim. O meu sobrinho, por exemplo, ele está com medo de barulho, parece que já até passou. E aí ela me falou assim: olha, antes de você tinha um casal aqui e eles estavam conversando porque o filho deles está com medo de cadeira de rodas. Ele tem uma criança na sala, né, que também usa cadeira e a criança está com esse medo. Então assim, olha as situações, gente, que a gente nunca imagina quando a gente vira pai e mãe. E aí elas falaram comigo: não forçar, que é a mesma coisa que eu li na internet. Você não pode forçar a criança naquela coisa. Ela me falou para eu não usar a palavra medo. Eu entendo que você não está gostando do vento, foi uma frase que ela usou. Para eu tentar descobrir como tinha sido o trauma, o que causou aquilo, fazer ele desenhar e falar sobre o vento, essas coisas. Falei com elas já de cara assim que eu não ia correr atrás de onde foi o trauma, porque eu sabia que o trauma tinha sido ali embaixo. Depois eu fui averiguar que já tinha um tempo que o Gabriel não estava descendo. E aí, gente, a gente como adulto, a gente fala frases com criança e a gente não sabe, eles são muito pequenininhos, a cabecinha deles. Uma frase boba pode estar causando um trauma. Por exemplo, ontem eu estava conversando com a pessoa que trabalha aqui em casa, ela falou que ela fala com os netinhos dela assim: olha, tem um bicho ali fora, bate na porta, aí ó, o bicho tá batendo. E as crianças ficam assim, sabe? E aqui em casa eu já vi, eu recordo de escutar essa frase sendo dita pro Gabriel: não, nós não vamos lá embaixo porque está ventando muito. Uma frase boba, mas que pra criança toma uma outra dimensão. Então assim, tomem cuidado com o que vocês falem, nada de ficar falando: não vai ali que vai ter bicho, olha, se você aprontar, o bicho vai te pegar à noite, o monstro. Não fala essas coisas não, que depois para tirar esse trauma é complicado. Então,
Como foi? Lá na escola, elas tinham os métodos dela, então elas conseguiram rapidamente resolver o problema. Para mim foi mais difícil. Elas, por exemplo, elas ligaram o ventilador, bater no ventinho para ele sentir, elas fizeram ele tocar folhas de árvores, até hoje ele gosta de tocar folhas de árvores, para ver o vento passando, as folhas amigas, a árvore amiga, essas coisas. E lá tinha a facilidade que tem as crianças, então ele ia, porque ele não estava querendo lá ir para o parquinho mais, ele queria só ficar em ambientes fechados. Aí lá é fácil, porque tem as crianças, igual ela falou, às vezes ele não quer ir, mas vê as crianças indo, vai. Pra mim foi mais difícil. Então eu e o Jean começamos nas saídas com ele, a gente notava que ele não queria mais sair do carro. Quando chegava, tipo, na praça, eu quero ficar no carro, eu não quero descer, eu não sei mais o que. E aí a gente tomou uma decisão assim, tipo, de não forçar. E aí eu vi que aquilo não estava funcionando. Eu vi que não estava funcionando quando a gente se arrumou, o menino todo super querendo ir pra praça, e quando chega na praça, ele não quis. E aí o Jean pegou e foi embora, fomos embora pra casa. E eu fui super frustrada, pensando assim, isso não tá dando certo, né? Que é o que eles falam, não forçar. E eu falei assim, não, eu vou mudar esse método, eu vou fazer ele encarar. E aí eu falei com o Jean assim, para o carro, quando a gente tava chegando perto de casa, para o carro aqui que nós vamos terminar a pé. Desci com ele a pé. Foi chorando, gente, a maior parte do tempo, com medo de tudo e tal. Só que eu fui mostrando coisas que eu sei que ele gosta. Olha o carro vermelho, olha o carro amarelo, olha essa planta, olha o passarinho, entende? E nesses momentos que eu mostrava coisas que ele gosta, ele parava de chorar. E quando a gente chegou em casa, eu fiz ele desenhar tudo que ele tinha visto e me contar. E ele viu que tinha tido coisas boas no passeio. Mas não resolve de uma só vez. A gente foi saindo outras vezes. E aí a cada vez foi diminuindo o choro. Começava, descia do carro chorando, ia andando um pouco, depois passava. E foi indo. A gente foi fazendo ele encarar aquele medo, até que nessa semana eu saí com ele. E ele fez um passeio comigo, andamos, fomos numa loja comprar massinha. Sempre tem alguma coisa que eu falo assim, de legal para poder animá-lo. E ele chegou a comentar, quanta coisa legal, mamãe. E não chorou nenhuma vez. E assim, tudo que falou pra eu fazer, eu tava fazendo o contrário. Eu falava assim, do medo pra ele, entendeu? Eu fiz ele encarar o que ele tá sentindo, o medo. Não, meu filho, olha, tá vendo? Você não chorou nenhuma vez. Ou no dia que chorou um pouquinho, olha, chorou só um pouquinho. E como a gente é muito católico, eu também falei com ele sobre Jesus. Quando vinha o vento, eu falava assim, meu filho, pede Jesus para te ajudar, Jesus me ajuda. Aí era tão bonitinho, ele pequenininho, gente, Jesus me ajuda. E aí, Jesus ajuda, gente. Assim que ele falava, ele ganhava um novo alento e ele vencia aquele vento que estava vindo no rostinho dele. Também usava outro método assim, ah, meu filho, o vento tá passando aqui depressa, é porque ele tá indo almoçar, ele tá atrasado, senão ele tá atrasado pra escola. Então assim, na cabecinha dele, ele parava de chorar. Métodos que só a gente, como mãe, entende e vê na hora, sabe? Então assim, eu acho super bacana o profissional da educação, o psicólogo. Tem hora que a gente precisa da ajuda deles, eu mesmo pedi ajuda, mas tem hora que a gente tem que fazer os nossos métodos, o que funciona para nossa criança. Cada mãe vai saber o que funciona. Então, gente, é assim que a gente está trabalhando. A gente não venceu o medo do vento. Por exemplo, eu acredito que o trauma foi aqui. Então, ele ainda não tem coragem de sair aqui no nosso condomínio. Tá chorando lá. Não sei se vocês estão escutando. É ainda parte dos terríveis 2 anos que eu falei no vídeo anterior. Mas então, gente, o que a gente fez aqui em casa? O método de encarar, de falar a verdade e de ele entender o que está acontecendo com ele. Voltando mais uma vez sobre Jesus. Toda noite ele reza para Jesus, pedindo para tirar o medo do vento. Então, esse é o conselho que eu dou para vocês. Vocês talvez vão passar por a situação do filho ter medo de alguma coisa. Eu lembro que quando eu era criança, eu tive uma fase que eu não queria ir para a escola. Chorava todos os dias. Meu pai me fez encarar. Então, descubra o seu método. Peça ajuda de um profissional quando precisar. E sejam felizes. É isso aí, tá? Cada caso é um método. Espero que vocês tenham gostado de saber a minha experiência. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!